E eu vejo assim, absolutamente grave que tenha havido um conjunto de medidas, né, de irregularidades e de tráfico de influência, tentando pressionar os servidores públicos de carreira da Receita Federal para, obviamente, liberar joias avaliadas em 16 milhões e 500 mil reais no aeroporto de Guarulhos. O Mauro Cid era ajudante de ordens do presidente, trabalhava vinculado ao gabinete do presidente da República durante 8 vezes, o gabinete, né, da presidência a partir do Mauro Cid ou o ex-ministro Bento Albuquerque tentaram reaver as joias. Numa delas, primeiro que pegou um avião da FAB para ir a Guarulhos pressionar os servidores da Receita Federal. Então eu vejo como vergonhoso o depoimento do próprio Bolsonaro, né, que óbvio disse não sabia, etc, etc, e não lembra quem contou para ele, e claramente uma mentira, e ao mesmo tempo, se o Mauro Cid reconhece que o presidente mandou verificar, fica comprovado que houve uma ordem expressa do Bolsonaro, né? Além dessa tentativa, eu quero só lembrar que o fato de trazer joias no valor de 16 milhões, não declarar a Receita Federal para que possa ser tributado em caso de bens pessoais. E o mais grave, não mandar para o acervo público, que é o que deveria ser feito, para os órgãos competentes para listar e virar patrimônio do Estado brasileiro, se assim fosse, né? É parte da comprovação de que eles queriam ingressar com essas joias para se apropriar privadamente de joias no valor de 16 milhões, como o Bolsonaro fez com os outros 2 pacotes de joias. Né, que tinha a caneta, a botoadura, etc. E um segundo que tinha aquele Rolex avaliado em 300 mil reais cravejado de diamante. Diga-se de passagem, Luciana, só foram devolvidos porque o Tribunal de Contas da União mandou o Bolsonaro devolver a partir de várias representações, uma delas feitas por mim e pela deputada Samia Bonfim. Então fica evidente nesse conjunto de tentativas de se apropriar privadamente de joias que o presidente se apropriou de 2 lotes, no caso, e no terceiro tentou de todas as maneiras, com seus auxiliares, com seu braço direito, né, de forma ilegal, indecente e imoral, reaver essas joias milionárias. Muito Que não era obrigada. do Estado brasileiro. Eu tenho que discordar da minha colega deputada Fernanda e dos comentários que são feitos a respeito do presidente Bolsonaro. Eu acho esse caso incrivelmente explorado de uma forma absurda pela imprensa brasileira. Eu acho que o presidente Bolsonaro é um homem absolutamente simples. Eu acho que houve um erro na condução do ministro Albuquerque, Bento Albuquerque, então ministro, que deveria ter tomado todas as providências legais. Nenhum presente que o Bolsonaro possa ter ganho durante o tempo que ficou na presidência, ele jamais escondeu. O presidente Bolsonaro é um homem que anda com caneta Bic e com relógio talvez de R$ 200 ou R$ 100 no pulso. Foi sempre a condição dele. É um homem humilde. Se tem um assunto que ninguém pode falar do Bolsonaro, é sobre honestidade. O Bolsonaro fez um governo inteiro sem um escândalo. Não é por um presente que o Bolsonaro vai ter qualquer tipo de investimento, de procedimento ilegal. Aliás, eu digo isso aqui, independente de oposição ao governo, e com o maior respeito à deputada Fernanda, a qualquer um da imprensa que tem um juízo de valor diferente do meu, mas o presidente Lula, quando foi presidente, eu me lembro que ele contou isso até com satisfação, e eu não quero errar aqui no número, ele saiu com 9 ou 11 containers. Ele levou na mudança dele. E de quê? De presentes que ele ganhou durante todo o tempo que ele foi presidente. Presente que um chefe de Estado ganha. Alguns desses presentes pode ser um presente pessoal ao chefe de Estado. Outro faz parte do acervo do governo brasileiro. Então, eu acho que todo o esclarecimento que o Bolsonaro está prestando, ele presta com maior tranquilidade. O coronel Cid, o ajudante de ordem, tem que prestar esclarecimento. Não existe absolutamente nenhuma intenção do Bolsonaro, ele declarou aí, só soube disso um ano depois. Quem é que pode imaginar, querer colar no Bolsonaro, que ele vai ficar com um presente de R$ 10 milhões? Bolsonaro não é homem para isso. A gente sabe que existem as divergências políticas e as nossas diferenças políticas, mas, sinceramente, querer colocar na conta do Bolsonaro que ele quis se apropriar de uma joia, eu, sinceramente, eu conheço o Bolsonaro, eu acho que o Brasil conhece o Bolsonaro. Bolsonaro pode ter tido posturas que talvez ele até ache que deveria ter tido outras, num ponto ou outro
durante a condição dele como presidente, mas falar do Bolsonaro sobre a sua honestidade e a sua legalidade nos procedimentos que ele teve em relação a essas questões, eu sinceramente acho que isso aí não vai à frente. Todo esclarecimento é muito bem-vindo. Eu acho que o Bolsonaro e quem esteve envolvido nisso deva prestar todo o esclarecimento como estão prestando. Olha, Luciana, eu acho impossível que o Bolsonaro não soubesse. Afinal, partiu uma das 8 tentativas de forma ilegal reaver as joias no aeroporto de Guarulhos, veio do próprio gabinete da presidência da República. Mas, independentemente da incongruência, inconsistência do depoimento do Bolsonaro na condição de investigado, vale lembrar, Tineu, que ele não só poderia se apropriar, como se apropriou de joias no valor de 1 milhão. Somando o primeiro pacote que ele ficou com as abotoaduras, que ficou com a caneta, etc., e a segundo pacote que tinha aquele Rolex de 300 mil reais, ele pegou, né, joias e se apropriou de forma privada, sem declarar a receita ou sem incorporar ao acervo do Estado brasileiro, que eu acho que é o caso. Porque, veja bem, um presente é um livro, chocolates, como diz meu amigo Eduardo Moreira, eu adoro citar, mas joias não é. Não, primeiro, fere a impessoalidade, que é o princípio da administração pública. Segundo, quando se trata ainda de relações comerciais, né, e países que têm interesse comerciais com o Brasil, cheira a propina, não a presente. Independentemente disso, né, se podem ganhar ou não presentes milionários, essa primeira lote de joias, o primeiro e o terceiro, ficou nas mãos do Bolsonaro até o Tribunal de Contas, a partir de vários pedidos, não só meus e da deputada Sâmia, mas eu e a deputada Sâmia ingressamos, ele teve que devolver. Devolveu, mas isso é expressão de que ele usa a BIC para parecer um homem simples, come pão com leite condensado para parecer um homem simples, mas tentou se apropriar de forma privada de joias milionárias. E da mesma maneira, esses 16 milhões de reais, para mim é muito grave. Eu acho, além disso, que não é um raio no céu azul, discordando de novo do meu colega Tineu. Veja, no governo Bolsonaro nós tivemos o escândalo do MEC, do ministro que inclusive caiu diante das denúncias de que usava o seu cargo, Milton Ribeiro, para liberar recursos públicos para as prefeituras conforme propina, a partir de uma relação com pastores. Nós tivemos a denúncia do superfaturamento de vacinas, que só não se efetivou porque um servidor público de carreira se recusou a assinar uma ordem de serviço que poderia ter lesado o Brasil em mais de $1 milhão. De superfaturamento, né? Não o valor total de superfaturamento. E terceiro, o maior escândalo recente da história do país foi institucionalizado no governo Bolsonaro, que é o orçamento secreto, né? A lógica do toma lá da cá com recursos públicos. Foram mais de 30 bilhões de reais, então, infelizmente, corrupção teve de sobra.